Saudações, eu sou o Marcos Valério XR. Hoje é o dia 15 de maio de 2022 e estou perguntando por que raios a Finlândia está querendo se meter nesta encrenca. Por que a Finlândia decidiu fazer esse papel de se antagonizar à Rússia por motivos que eu posso demonstrar são completamente gratuitos, eles não fazem nenhum sentido. O parlamento da Finlândia, que tem dos seus dois maiores partidos, que é o Partido Social Democrático, e o partido, chama Partido dos Finlandeses, né, que é um partido conservador, um partido anti-União Europeia, anti-imigração. Esses dois maiores partidos, eles sempre foram historicamente contrários a essa adesão à OTAN. E o partido maior é o partido da primeira-ministra, que é a Sanna Marin. A Finlândia tem um presidente, mas o poder maior recai ao primeiro-ministro. E o que aconteceu? Bem, não é a primeira vez que eu falo da Finlândia. Não sou lá um especialista no assunto, mas no vídeo chamado Consciência de Gênero Não Existe, eu abordei um pouco a questão da Finlândia, em contraposição também à questão de Ruanda, como países onde tem uma forte representação feminina no governo. No caso da Ruanda, especialmente no parlamento. E no caso da Finlândia também, mas também na primeira-ministra, ministra da Suprema Corte, ou seja, tem várias mulheres em posições de poder. Eu vou colocar esse trechinho aqui deste vídeo. Recentemente também a BBC publicou um vídeo sobre a Finlândia, o único país governado por mulheres, porque tem a primeira-ministra, tem as ministras dos cargos mais importantes, as lideranças do partido, tem até uma imagem lá das 5 sentadinhas assim, todas bonitinhas. E elas mesmas dizendo, a reportagem inteira, elas dizem que não é uma questão de gênero, que não é pelo fato de elas serem mulheres que elas fazem as coisas diferentes. Of course, there are countries led by men that have also done well. So I don't think it's a gender-based issue. I think we should. O objetivo desse vídeo era, como elas próprias declaram, demonstrar que o fato de haver uma maioria feminina em qualquer contexto político não faz com que mude a estrutura, a mentalidade, o direcionamento político. Mas bem, o tema aqui evidentemente é outro. É a questão de saber por que a Finlândia se posicionou desta forma, querendo entrar na OTAN, num contexto onde isso é simplesmente inexplicável. A Finlândia teve um problema com a Rússia na Segunda Guerra ainda, mas desde que acabou a Segunda Guerra, houve um acordo onde a Rússia liberou uma série de terras que ela tinha ocupado e em troca de neutralidade. A Finlândia e a Escandinávia, no geral, se manteve neutra de lá para cá. Para que alterar essa posição de neutralidade, assumir essa postura de mais agressiva, mais assertiva contra a Rússia? Bem, a desculpa, evidentemente, é que a invasão da Ucrânia e que houve uma mudança da opinião popular com relação a essa questão, que antigamente a maioria da população era contrária e de repente agora a maior parte da população é favorável. E, bem, e de onde vem esse dado? É o que vai na realidade explicar o tema. Vem de uma pesquisa realizada pela emissora YLE, que é a maior emissora da Finlândia. Uma pesquisa cujos dados da pesquisa em si não foram divulgados. Ela está sendo simplesmente dizendo que realizou uma pesquisa que teve tal resultado. E essa notícia está sendo repetida amplamente pela mídia, mas sem que se mostre os dados da pesquisa. É que nem essa situação que nós temos aqui no Brasil, né? Acho que frequentemente sai uma pesquisa de intenção de voto para presidente, e eles divulgam a pesquisa antes de publicar a pesquisa, os dados em si. E essa é a situação atual no caso da Finlândia. Agora, é preciso entender uma coisa. Se você utiliza como argumento essa questão da operação militar russa na Ucrânia, esse argumento é absolutamente espúrio. É coisa de jardim de infância, por favor, porque isso, a única forma de você entender isso é essa mentalidadezinha infantil de que Putin acordou sem ter o que fazer. Ah, vou invadir a Ucrânia porque sou muito mal, igual o Pica-Pau. Essa coisa de idiota. Por um motivo simples, existe um contexto que já se dá há 8 anos ali na Ucrânia, que vem desde o Euromaidan de 2013 para 2014, toda essa tensão étnica russa, a questão do Donbás, a guerra civil, uma série de hostilidades deliberadas da Ucrânia contra a Rússia, inclusive essa predisposição de querer entrar na OTAN, de querer entrar na União Europeia, que vale lembrar, o Euromaidan se deu como justificativa pelo fato de que o ministro anterior, o presidente anterior, né, o Yanukovych, não
teria se recusado a entrar na União Europeia, e houve essa revolução colorida lá, e empossaram um novo presidente anti-Rússia e não entrou na União Europeia do mesmo jeito. E tem toda essa questão, esse conflito, essa hostilização contra cidadãos russos, e inclusive o Zelensky chegou a dizer que ia reativar o programa nuclear, violando o acordo que tinha feito com a Rússia no tempo da dissolução da União Soviética, da liberação da Ucrânia. Então tem todo um histórico de tensões, de provocações aqui, não tem absolutamente nada disso na Finlândia. Não tem nenhum motivo para se achar que a Rússia ia promover alguma operação minimamente parecida com o que aconteceu ali naquela região da Crimeia, na região de Donbass. Não faz nenhum sentido isso. Qual que é a desculpa? Agora, por outro lado, a gente não pode ignorar, como eu venho falando há muito tempo, de que a Rússia tem sim pretensões de restaurar o Império Russo. Apesar deles dizerem que não, eu acho que está nos planos da Rússia fazer uma ampliação, uma retomada de territórios historicamente que pertenciam à União Soviética e ao Império Russo. Só que no caso da Finlândia, eu acho que isso seria um plano de muito longo prazo. É coisa assim, nenhuma possibilidade disso acontecer em menos de uma década, ou talvez até duas. E essa atitude da Finlândia é contraproducente, porque ela pode precipitar esse plano da Rússia, e elas teriam muito mais tempo de se articular defensivamente antes, porque primeiro mantendo a boa relação diplomática. Qual que é o segredo da soberania? É você ter boa relação diplomática e ao mesmo tempo ter capacidade militar para se garantir se for necessário. Então a Finlândia teria tempo de aumentar seu exército, de fazer uma aliança com a Suécia, com a Noruega, de fazer alianças ali mais, assim, menos chamativas, para não chamar tanta atenção, para não gerar tanta polêmica, de se garantir ao mesmo tempo que manteria boas relações diplomáticas com a Rússia. Isso seria a melhor forma de você evitar. E fazendo isso agora, ela queima a ponte diplomática e pode precipitar qualquer plano de mais longo prazo russo, pode agora se precipitar e vir para um prazo mais curto, ou pior ainda, fazer com que a Rússia abandone planos de expansão militar, mas tenha planos de uma hostilidade maior, não só a níveis comerciais, mas de corte de energia, mas talvez até de alguma coisa pior, e é uma coisa que eu quero bater nessa tecla. Eu desconfio muito que vai se caracterizar muito essa nova terceira guerra, vai ser ataque eletrônico. Pode se preparar, porque a situação, em termos de ataque digital, em detonação de satélite, destruição de cabeamento, ataque hacker, isso vai ser violento. E a Rússia é muito boa nesse quesito. Tem algumas pesquisas por aí que apontam que a Finlândia é o povo mais inteligente do mundo. Por favor, se é verdade que eles estão, em sua grande maioria, estão dizendo, diz essa tal pesquisa que 75% está apoiando a entrada na OTAN por causa dessa percepção da guerra, então o povo mais inteligente do mundo, caralho, um bando de imbecil. Eu sinceramente não acredito muito nisso. Mas, se nós observarmos essa questão desta pesquisa e de quem fez essa pesquisa, a situação promete ficar um tanto mais clara. Ora, essa pesquisa foi realizada por essa emissora YLE, que é a maior emissora cadeia de rádio e TV da Finlândia. Ela tem 3 canais de TV, tem vários canais de rádio espalhados pelo país, tem inclusive um canal de rádio que fala em sueco, porque existe uma minoria de 5% dentro da Finlândia que é sueca. E essa emissora, então, de um modo geral, ela atinge mais de metade da população finlandesa, porque as emissoras de TV dão quase metade em termos de audiência, as emissoras de rádio dão bem mais da metade, sem contar o fato de que o que ela faz acaba sendo comentado pelas outras, então a influência dela é muito grande. E ela diz que fez essa pesquisa. E aí a situação fica clara quando você entende que essa emissora, apesar de ser uma estatal do país, tal como é a BBC de Londres, assim como a BBC da qual ela é comparada, inclusive, se deu no mesmo molde da BBC, ela é subordinada à União Europeia. Não é uma emissora soberana em termos de direcionamento do país. É controlada por órgãos da União Europeia. Os países que entram na União Europeia perdem a soberania, eles deixam de ter a capacidade de se autogerir. E eles vão historicamente perdendo cada vez mais, sendo cada vez mais submetidos ao Parlamento Europeu. E o Parlamento Europeu é um capacho de plutocrata. Isso explica muita coisa. Explicaria, sim, uma cobertura da qualidade Globo sobre o conflito ucraniano. E, claro, essa cobertura conseguiria certamente influenciar grande parte da população, mas não todas. Mas mesmo que elas não consigam, ela poderia simplesmente
fazer uma pesquisa fajuta ou pelo menos dizer que fez. Apesar de que também não posso duvidar, pode ser que tenha conseguido de fato gerar esse grau de influência, mas o fato é que é completamente irracional você achar que porque está havendo essa Operação Z na Ucrânia, com todo esse contexto, com todo esse background histórico que ocorreu recentemente, você acha que por causa disso a Rússia se tornou uma ameaça para países que sempre foram neutros, para países que nunca tiveram qualquer tipo de problema de relacionamento, desde a Segunda Guerra Mundial. E aí sim, se você coloca o contexto histórico e volta mais atrás, aí você percebe que a coisa muda de figura. E muda para pior. E aí passa a fazer um pouco mais de sentido essa atitude da Finlândia. Da mesma forma como, por exemplo, a atitude da Polônia passa a fazer mais sentido quando você percebe que ela tem uma boa perspectiva de abocanhar um pedaço da Ucrânia. Mas no caso da Finlândia é diferente. Ocorre que a Finlândia tem algo em comum com a Ucrânia em termos históricos. Eles tiveram uma relação tensa com o Império Russo e com a União Soviética. O Império Russo, a Finlândia fazia parte, tinha um pedaço do Império Russo que fazia parte ali, né? E teve uma série de problemas. Depois eles tiveram uma independência, mais ou menos na mesma época da Revolução Russa. E depois a União Soviética, durante a Segunda Guerra Mundial, chegou a invadir a Finlândia. E adivinha a quem que a Finlândia se aliou contra a União Soviética? Aos mesmos que a Ucrânia se aliou, a Alemanha nazista. Então, historicamente, tem um background aí que, se você for observar, for cavar mais fundo, tem um alinhamento que tende mais a abraçar um lado antirrusso. E aí passa a fazer um certo sentido. Só que isso aí leva na direção do mesmo problema que gera na Ucrânia. Existe um risco de surgirem movimentos nacionalistas, e eu não digo isso criticando não, hein? Provavelmente no lugar deles eu também teria essa opção mais nacionalista. E existe um risco de ter neonazismo também. Existe um espaço para crescimento disso na Finlândia. Só que o caso não é tão grave, claro, porque é um país muito menor. São 5 a 6 milhões de habitantes. A Ucrânia, quando se desmembrou da União Soviética, tinha mais de 50 milhões, né? E foi perdendo ao longo do tempo, assim, um êxodo enorme. Só que o caso finlandês tem esse background que você tem que levar em consideração também, né? A Rússia já retaliou, já cortou o seu fornecimento de eletricidade para a Finlândia, que é pequeno, acho que não dá 5% do consumo energético do país. É um país que ainda é majoritariamente dependente de petróleo, de hidrelétricas e de não só de usinas de carvão mineral, mas também de carvão vegetal. Então ela tem uma matriz energética mais diversificada e também energia nuclear. Curiosamente, a Finlândia tem se proposto a ser o primeiro país do mundo a banir total e completamente as energias geradas por poluentes. Ou seja, ela tem a pretensão, na verdade, se não me engano, até 2025, de banir por completo a produção de energia à base de gás e carvão, e mantendo apenas basicamente hidrelétrica e nuclear. Parte da energia russa que vai para a Finlândia é basicamente hidrelétrica, que a Rússia também tem. Então, de fato, o impacto do corte de energia russo para a Finlândia, a princípio, é pequeno. Mas a Finlândia tem a vantagem de não ter cometido a estupidez monumental da Alemanha de banir energia nuclear, né? Pelo contrário, ela está prevendo aumentar essa energia. Mas o ponto é que ela está se concentrando nessa ideia de energias não poluentes, mas com a esperteza, nesse sentido sim, são inteligentes, de não banir a nuclear. De uma certa forma, todo este conflito que está acontecendo agora também pode ser lido em parte por essa questão energética, porque a Rússia é, para a Europa, o maior produtor de energia a gás natural, de petróleo, e você vê um crescente desenvolvimento da ideia de criar energias não poluentes que até agora não são nada promissoras, a curto e médio prazo não são. É evidente que gerar energia solar, energia eólica ou qualquer outro método novo que venha a surgir, talvez de aproveitamento de resíduos, não tem a capacidade de suprir as necessidades energéticas de país nenhum. Mas pode haver pesquisas direcionadas nesse sentido, e eu começo a desconfiar que alguns plutocratas devem ter alguns trunfos nesse sentido, né? De repente eles estão segurando aí uma série de tecnologias que, quando a situação se agravar mesmo e a situação russa complicar e não tiver mais fornecimento de energia da Rússia, eles podem entrar com essas novas tecnologias de propriedade deles, que com certeza vão ser mais caras, mas que o pessoal não vai ter outra opção. Além do puro e simples fato de que os Estados Unidos vai continuar explorando petróleo pra caramba, não vai parar em momento nenhum, pelo contrário, vai aumentar a produção de petróleo e vai vender energia mais cara para a Europa. Então tem essa questão aí que você pode
transversal a toda essa temática. Agora, mais uma vez, eu retomo a questão que eu estou colocando há muito tempo, né? Que é de total interesse da OTAN promover esse cerco em torno da Rússia. Então, eu só posso... E como a União Europeia é um braço da OTAN, ou melhor dizendo, não é nem que a União Europeia é braço da OTAN, mas que a OTAN e a União Europeia são braços dos mesmos interesses burocráticos financistas, controlam os dois. Então, faz todo sentido que a OTAN faça uma operação soft power de desestabilização psicológica de massas para induzir uma população que não é muito grande, a Finlândia não tem 6 milhões de habitantes, a aderir a esse posicionamento pró-OTAN e estabelecer uma imensa fronteira com a Rússia, controlado por sistemas militares norte-americanos, que agora vão poder colocar bases ali, gerando uma ameaça até maior do que era a ameaça do caso ucraniano. Mostrando que essa capacidade de manipular, de fraudar, de conduzir percepções de massas é muito bem sucedida, funciona maravilhosamente. Vamos lembrar que é um país bastante desenvolvido e que tem uma adesão muito grande a essa pauta do liberalismo de esquerda, né? Você pode observar que, diante de uma postura, mesmo que haja uma predisposição de vários setores políticos, de vários setores da população a não gostar do ingresso na OTAN, há também uma ampla predisposição a aderir a essas pautas feministas, LGBT, racialistas, pautas ambientais, e no caso a Rússia está ideologicamente contrária a eles. Então facilita com que você atraia essas dimensões que anteriormente deveriam ser mais hostis à OTAN, deveriam ser eurocéticas, mas acabam se movendo na direção do liberalismo imposto pela OTAN. E aí você tem aquele combo bastante eficiente, né? Por um lado é a esquerda aderindo ao liberalismo cultural e todas essas pautas sendo atraída para o globalismo por esse lado. E por outro lado você tem lá mesmo aqueles que são como o segundo maior partido da Finlândia, que é um partido nacionalista, muito provavelmente tem essas paranoias anticomunistas e acha que a Rússia é comunista, então você sempre joga dos dois lados. Ou seja, um vai ser antifascista, outro vai ser anticomunista e os dois vão dar no mesmo local, porque são ambos capachos do liberalismo. Então funciona muito bem essa estratégia. O que apenas mostra, mais uma vez, o que significa você aderir à União Europeia, abrir mão da sua soberania, se submeter a um controle externo de plutocratas. E o que não significa que não tenha algumas nuances interessantes. Por exemplo, a Ucrânia não entrou na União Europeia, muito certamente que a União Europeia não está interessada, porque ela é um país que nunca conseguiu se estabilizar financeiramente, e você colocar um país detonado economicamente dentro da União Europeia é prejuízo para toda a União Europeia, né? Você pode até entrar com um país razoavelmente estável, e depois você quebra o país lá dentro, mas aí já quebra dentro do esquema, que nem fizeram com Portugal, que nem fizeram com Grécia, que nem fizeram com Irlanda, mas isso aí já é dentro de um esquema montado lá para você ferrar com todo mundo. E dificilmente a União Europeia vai aceitar a entrada da Ucrânia a curto, médio prazo depois dessa guerra, e se o fizer também seria até interessante, porque apenas desestabilizaria ainda mais a União Europeia. E com relação à OTAN, bom, já vimos, estão querendo fazer esse papel de otário, de se meter nessa encrenca toda, mas pelo jeito talvez nem aconteça, porque a Turquia já encrencou, outros países, se não me engano, a Hungria e a Croácia também encrencaram, tem motivos para encrencar e, curiosamente, na questão da OTAN, todo país membro da OTAN tem poder de veto, ou seja, se todos os outros quiserem, mas um não quiser, não deixa entrar. Tanto que a própria França já está tentando rever esse modelo da OTAN, já está querendo transformar numa questão de voto de maioria para eliminar esse poder de veto. E diante dessa tensão, do posicionamento da Turquia contrária aos interesses da OTAN, apesar de fazer parte da OTAN, eu começo a desconfiar que é bastante provável que a Turquia esteja se encaminhando para a saída da OTAN, porque o alinhamento dela, se não exatamente pró-Rússia, mas pelo menos não admitindo hostilizar a Rússia, sem contar o alinhamento ideológico que tem predominado na política turca e na população em geral, é um alinhamento avesso à União Europeia e à OTAN. Então existe a possibilidade de que a Turquia acabe virando a casaca e pulando fora do barco, como está dando todos os sinais de que pode vir a fazer, caso ela mantenha esse veto, que provavelmente vai manter, e de repente surge uma iniciativa de tentar desmantelar essa organização do jeito que ela é hoje e aderir a um novo modelo. E não se pode subestimar a Turquia. A Turquia é muito forte, é um país, são mais de 80 milhões de habitantes, é um país militarmente poderoso, é um país que tem uma posição geoestratégica muito grande. É um país que, se
forma um bloco alinhado com a Rússia, com o Irã, que não é muito longe, com a China, isso dá uma alterada significativamente no balanço de poder do mundo. E mais uma vez retomo a minha leitura. O objetivo, do ponto de vista da plutocracia ocidental, é cindir o mundo em dois blocos antagônicos. Isso está muito claro. Mas não apenas isso, né? Além de cindir esse mundo nesse bloco ocidental, hostilizando em bloco a China, a Rússia e todos os seus apoiadores, você estabelecer o grande reset. Para isso, a crise gerada dentro do Ocidente é extremamente vantajosa e desejável. É por isso que, apesar de parecer extremamente irracional essas sanções que são aplicadas, que danificam muito mais os países do Ocidente do que a própria Rússia, faz sentido dentro do prisma do Fórum Econômico Mundial, do plano do grande reset. Por outro lado, não há possibilidade de que a situação da Rússia se resolva assim facilmente. A Rússia não vai assim perder esta guerra a curto e médio prazo, também não vai ganhar a curto e médio prazo, vai ficar esse impasse. Até por um motivo simples. Se acontecesse de haver um revés muito grande para a Rússia ter que retirar, só para ter uma derrota mesmo, uma retirada, pode apostar que o próximo passo vai ser atacar a China. E a China sabe disso. Sabe que a tensão lá em Taiwan já está ficando clara e que vão tentar fazer um factoide lá para gerar uma questão em Hong Kong, provavelmente também, e todo aquele cerco ali em volta do mar do Pacífico, que são os mesmos pontos que estão pressionando. E veja só que interessante, esse suporte que a Inglaterra está explicitamente oferecendo à Finlândia para que protegê-la caso ela seja atacada antes de entrar na OTAN, lembre que é a mesma Inglaterra que também tem bases navais e faz parte de uma coalizão com os Estados Unidos e a Austrália lá no Pacífico, para ficar ali hostilizando a Rússia e a China daquele lado ali, do lado do Mar Chinês. Então eles estão cercando dos dois lados. E falando, e para finalizar, falando dessa questão da Inglaterra e dos Estados Unidos, há um dado bastante interessante que surgiu recentemente de que aumentou dramaticamente a quantidade de milionários e bilionários norte-americanos buscando cidadania em outros países europeus. Há indícios de um possível êxodo das elites norte-americanas do país, o que corrobora perfeitamente a temática do declínio do Império Americano, e parece que estão pelo menos prevendo a possibilidade de haver essa debandada, porque o país está se encaminhando para um quadro extremamente preocupante, que ainda que não gere uma guerra civil, como muitos estão dizendo, né, pelo menos tende a gerar uma desestabilização enorme em termos políticos e sociais, com grandes perturbações, né? Bom, se for esse o caso, então eu retomo o que eu disse no meu vídeo sobre o declínio do Império Americano. Qual seria o outro ponto, a outra base que as plutocracias elegeriam caso não seja mais os Estados Unidos? De repente, aparentemente está sugerindo um retorno para a Inglaterra. O papel da Inglaterra está aumentando muito nessa questão toda. Ela é a maior aliada dos Estados Unidos, sempre foi. Foi o único país que apoiou a invasão do Iraque, enquanto todos os demais tiveram contra. Elas têm apoiado sistematicamente os Estados Unidos em tudo, o que mostra apenas que é o mundo anglo-americano, é o Império Britânico e o Império Norte-Americano. São os maiores impérios globais que já existiram nesse planeta. Então eles estão perfeitamente alinhados. E pode ser que, em parte, esteja havendo essa mudança desse poder plutocrático dos Estados Unidos voltando para Londres, ou talvez alguns outros países satélites ali da União Europeia, talvez a própria Escandinávia. Então isso daria bastante sentido a todos esses eventos recentes que têm acontecido. Aí ajudaria a explicar por que a Finlândia está se metendo nessa encrenca bizarra e para estabelecer bases avançadas ali naquela área somente mediante entrada na OTAN. E, bom, a gente já não sabe no que isso vai dar, quais são os detalhes do plano e como que vai ser o desenrolar, né? Porque uma coisa é certa, planos eles têm, maquinações eles estão fazendo, manipulações efetivamente estão ocorrendo a olhos vistos. Agora a gente não sabe se elas vão dar certo, a gente não sabe os detalhes de como exatamente elas funcionam. Então a nossa capacidade de prever essa situação, o desmembrar essa situação toda é limitada. O máximo que eu posso fazer são essas especulações baseadas nesses fatos que eu sou capaz de ler. Mas a questão é essa. Então estamos aí com uma situação se agravando.
cada vez mais próximos de uma hostilidade generalizada que pode gerar a tão falada Terceira Guerra Mundial, que eu não, insisto, não acredito que haja hostilidades nucleares em larga escala, acho que o ponto não é esse. No entanto, é bastante evidente que há um crescendo no grau de hostilidades, de tensões, e que não promete diminuir a nenhum curto, médio prazo. Eu não vejo possibilidade de haver uma retração nesse sentido, e a não ser que um fiel da balança seria o Zelensky virar homem, largar de ser um capacho canalha, e realmente decidir fazer uma negociação com a Rússia, que está aberta essa negociação. Inclusive parece que estão tentando fazer uma reunião presencial entre os dois aí, sem intermediários. Seria um ponto interessante. Mas eu sou pouco otimista com relação a isso. Eu acho que ainda vai continuar sendo capacho dos Estados Unidos, que fica lá confortavelmente, a princípio, de longe, estimulando guerra longe do país, né? Porque é sempre assim. Todas as guerras deles recentes foram longe do seu próprio território. Aliás, quase que desde sempre, né? E sempre encontrando alguém que faz esse papel sujo. Só que, ainda assim, eu acho muito problemática essa postura da Finlândia, porque ignora que a contemporaneidade é um pouco mais complexa. Há um espaço maior para soft power. Com certeza, a Rússia estaria satisfeita com uma área de influência, ou pelo menos com uma área de neutralidade, assim como se satisfez com todos os países que mantiveram neutralidade. Os países que a Rússia teve que tomar uma atitude foram aqueles países que deliberadamente se posicionaram contra ela. E com certeza não precisaria sequer invadir se o país tivesse uma aliança clara, como por exemplo a Bielorrússia. Não tem nenhuma possibilidade de Putin anexar a Bielorrússia, porque não precisa, porque já são aliados. Agora, cara, se futuramente houver uma indisposição, eles começarem a se virar contra eles, a situação pode complicar. E aí sim, diante de uma possibilidade futura de alguma hostilidade, e considerando que a Finlândia não teria a menor condição de se defender de um ataque russo direto, eles podem tomar isso com uma perspectiva mais de longo prazo. Mas, eu repito, eu considero isso extremamente imprudente. Haveria uma estratégia muito melhor a ser adotada, que seria você manter a dualidade entre diplomacia e você ter uma aliança militar que não precisaria ser necessariamente a OTAN, embora no outro contexto poderia ser, mas poderia ser uma aliança dos países escandinavos. Isso geraria uma dificuldade. Eu não vejo perspectiva diante de um cenário de neutralidade, de boa relação diplomática e ainda assim de uma possibilidade de desafio. Eu não vejo nenhuma possibilidade da Rússia se dispor a invadir a Finlândia. Nesse sentido, acho mais fácil você entender isso por uma predisposição histórica antiga a já ter um antagonismo contra a Rússia, uma espécie de revanche histórica extremamente imprudente, porque vale lembrar que a Finlândia, além de pequena, é mais um desses países que está experimentando essas retrações populacionais. A Rússia é um país daquela região, é o maior de todos, já são mais de 120, 130 milhões de habitantes, e a Rússia tem um programa sério de manutenção populacional, de retomar um crescimento populacional, que esses outros países todos não têm. Todos eles estão em marcha de encolhimento, e isso também mostra melhor essa tendência à aliança com a OTAN, com a União Europeia, porque eles têm esse viés de uma certa autoextinção, que é um pouco difícil de você compreender isso num sentido mais profundo, mas o que a União Europeia e a OTAN têm para oferecer para eles é isso. É extinção populacional, é imigração em massa de países especialmente africanos, especialmente de procedência muçulmana. E a Rússia representa a antítese disso tudo. Então, nós temos aí um alinhamento ideológico pela opção, pelo atlantismo, pelo globalismo liberal. Mas fechando essa parte, porque geraria uma temática muito mais complexa que precisaria me aprofundar muito mais. Eu fico por aqui. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 15 de maio de 2022. Obrigado por sua atenção. Uma curiosidade é que até recentemente a Finlândia mantinha nos brasões da sua força aérea a suástica. É bem verdade que não é a suástica de orientação nazista e que ela precede o Terceiro Reich. Mas ainda assim, o fato é que foi mantido até 2020, quando foi discretamente removido sem qualquer tipo de alarde. Acho que mais do que o fato de ter mantido tanto tempo, é o fato de terem tirado, demonstrando que há uma sensibilidade agora para o tema, vai-se numa direção de uma maior tensão sobre esse assunto.